Olá pessoal, estamos aqui, o professor Daniel Monteiro, do Instituto Novo Eleitoral, sejam bem-vindos, né? Eu estava aí com saudade de vocês, nossa última live aí que foi um sucesso com o Eval Sampaio, a outra anterior também que nós fizemos lá em Mossoró, trazendo as principais novidades das eleições 2020, né? E é isso aí, você que está aí chegando agora para essa nossa live aí, deixando já um abraço aqui a nosso amigo Netinho aqui, né, advogado aqui em Natal. Grande abraço, meu amigo, seja bem-vindo. Luiz Neto também. Olá, doutor Alexandre, seja bem-vindo. Vamos chegando, hein? Vamos chegando, que a gente vai começar a nossa live hoje com um tema super interessante, falando sobre a filiação partidária e também nesse contexto aí, afinal de contas, haverá ou não eleições 2020, né? Então esse tema aí tão polêmico, né, que nós vamos abordar essas questões a partir de agora com essa live, trazendo aí as principais opiniões, os principais aspectos tanto da filiação quanto dessa possível, né, adiamento aí, as propostas de emenda à Constituição, aspectos já estão aí chegando, né, já estão chegando aí no Congresso e muito debate tem sido feito em relação a isso. Eu já vou ver aqui o amigo Evalzinho Sampaio, já vou chamar ele para cá, começar essa live aí, a nossa terceira live aqui do Instituto Novo Eleitoral, já deixando aquele abraço aí para todos vocês. Seja bem-vindo, Eval. Valeu, amigo Daniel, valeu aos amigos e amigas do Novo Eleitoral, um prazer enorme a nossa live hoje, batendo papo aí sobre essa questão da filiação partidária dentro desse contexto, né? Esse contexto que envolve aí o adiamento ou não das eleições municipais. Como você bem tocou, a gente precisa enfrentar esse assunto, um assunto muito polêmico, um assunto que hoje mesmo a gente fez um texto que está lá no site do Novo Eleitoral, que rendeu muita polêmica, viu, Daniel? Algumas pessoas Verdade. não gostaram das expressões fortes que eu usei. Se não fosse assim, não seria um texto seu, né, Valzinho? Pois é, eu reitero o que eu disse. Na realidade, eu quero ser bem claro, nós não estamos afirmando categoricamente que não possa haver isso. E, evidentemente, nós vamos traçar aqui mais uma vez, a partir desse prazo, o prazo que realmente, Daniel, seria o prazo que mais está angustiando o pessoal agora, que é a questão da filiação partidária, do domicílio, a questão da... Exatamente. advogado eleitoralista que você é, que venha aqui e defenda a necessidade de adiamento. E aí a gente vai defender por quê, Daniel? A gente vai defender porque, na realidade, em relação ao momento, aos prazos e às fases do processo eleitoral, o Covid, que realmente é uma pandemia mundial, esteja de fato atrapalhando. Como, por exemplo, como é que a gente pode imaginar uma campanha eleitoral onde os candidatos não possam ter contato com o povo? Isso não existe. Isso não existe. Agora, evidentemente, eu vou deixar você conduzir esse primeiro tema aí da filiação, para que a gente possa oportunamente trazer os aspectos fáticos, os aspectos jurídicos, e desde já eu vou deixar claro para todo mundo, tá? Eu não estou preocupado se alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar ali por causa de alguma expressão que eu usei. Eu respeito demais, do fundo do coração, em especial, por exemplo, algumas pessoas, alguns políticos, em especial para mim, eu já lhe disse, Daniel, o político mais importante que nós temos nesse país é justamente o vereador. Ele vai claramente agora, os candidatos, não é? A vereador, o pessoal aqui está falando que está travando um pouquinho, a gente vai tentar ajustar. Eu não sei se é o meu vídeo ou o seu, mas, por exemplo, os vereadores, de um modo geral, os vereadores não têm culpa do que está acontecendo nesse momento.
eles até, a maioria pode até ter interesse nesse adiamento e nessa possível unificação. Mas querer me dizer, desde já, eu vou lançar a polêmica, que a unificação das eleições tem alguma coisa a ver com o negócio de Covid, pelo amor de Deus. A unificação das eleições era um tema que já estava sendo discutido bem antes de Covid, poxa. Aí você querer trazer essa discussão agora é brincadeira. Vamos ser sensatos, pessoal. O tema aqui é muito simples. Nós vamos adiar em face do Covid. Aí tudo bem. Agora, vamos discutir isso agora? Eu penso que não. Não é momento. Se a gente tiver que adiar em face do Covid, nós vamos adiar em outro momento. E não agora. Não há necessidade nesse momento. Poxa, vamos jogar aberto. Vamos ser realistas. Não vamos fazer politicagem, não, poxa. Nós precisamos concentrar os esforços agora com relação a enfrentar essa pandemia. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, quero deixar o professor Daniel conduzir essa primeira parte, tá? Com relação a esse prazo fatal. Realmente, Daniel, tem prazo que nos preocupa, não é isso mesmo? Quero deixar a bola com você. Parece que seu vídeo está travando, né, meu amigo? Ajeite sua conexão aí. Vamos lá, vamos começar então, primeiro aí com o pessoal. Como eu estava dizendo, gente, por que é tão importante essa filiação partidária? É porque é uma condição de elegibilidade. Qualquer candidato que venha querer ser efetivamente registrado nas eleições tem que estar vinculado a um partido político. Nós ainda não temos a chamada candidatura avulsa formalizada juridicamente no país. É uma polêmica para um outro momento. Mas hoje é necessário, até o dia 4 de abril, né, então já está muito perto aí, que todo pré-candidato que deseje vir a ser candidato nas eleições de 2020 esteja vinculado a um partido, ou seja, ele se filie a um partido político. A partir desse momento, com a assinatura da sua filiação, sendo ela abonada, né, você vai ter o ingresso jurídico dentro do partido. Então tem que seguir as regras partidárias para ser filiado a um partido político e preencher esse primeiro requisito, que é agora, já para 6 meses antes da eleição, o prazo para filiação, salvo se o próprio partido prevê um prazo maior de 1 ano. Né? Então fica a dica aí também, o partido que você, pré-candidato, pretende se filiar, você dá uma checada lá se o partido exige no seu estatuto 1 ano ou 6 meses. Se for 1 ano, evidentemente já deveria ter sido filiado. Mas sendo 6 meses, que é a grande maioria esmagadora dos partidos, exige 6 meses aí no seu estatuto. Tá certo? Então, essa a primeira preocupação, porque é um dos principais prazos, além da desincompatibilização de 6 meses, é essa filiação ao partido político dentro do prazo legal. Se vai ter eleição ou não, esse é um aspecto para um segundo momento que a gente vai debater. Mas o primeiro aspecto é o pré-candidato fazer o seu compliance eleitoral e preencher esse requisito tão importante da filiação partidária, tá? Eu até separei aqui, Eval, algumas regras, algumas normas, né, que regulamentam essa questão da filiação partidária. Por exemplo, o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, exige essa filiação partidária, tá certo? Dentro aí do prazo que a norma exige, no caso, 6 meses antes da eleição como regra, tá? Vamos lembrar também que o próprio Tribunal Superior Eleitoral editou resoluções regulamentando essas questões, porque uma outra regra importante é a lei dos partidos políticos, que é a lei 9.096 de 95, o artigo 16 a 22A, regulamenta todo esse procedimento de filiação aos partidos políticos. Além disso, a resolução número 23.596 de 2019, ela dispôs sobre o sistema filia, tá? Praticamente vocês vão encontrar tudo no site da Justiça Eleitoral, do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais. Lá vocês vão buscar, por exemplo, o link filia, né, onde vai ter todo o procedimento para fazer essa filiação, né, enviar essas listas, né, e aí já para vocês entenderem, uma vez filiado o partido político, essa informação ela é enviada pelo Partido da Justiça Eleitoral, que vai, ainda como não conseguiu implementar uma regra nova, que a regra nova é filiações automáticas, são enviadas à Justiça Eleitoral, mas como ele não conseguiu implementar de maneira completa, no filia nós vamos ter vamos dizer, esse envio dessas listas aí
já agora no mês de abril. Então é muito importante você que é pré-candidato acompanhar, certo, a sua filiação, checar se realmente o partido encaminhou e, independente dele ter encaminhado ou não essa lista, você tem um comprovante que efetivamente realizou essas filiações, tá certo? Então, fazer aí esse compliance, fazer esse dever de casa, né? Para aqueles mandatários, né? Os vereadores, né? Eu tenho recebido muita pergunta também sobre a janela partidária, né? A janela partidária é aquela, vamos dizer assim, prazo de desfiliação em que um vereador que está no curso do mandato poderá, agora, até o dia 3 de abril, né? Até meu aniversário aí, 3 de abril, vocês já lembram, né? Para não perder essa data, vocês se desfiliam, né? Quem quer mudar para uma outra agremiação tem essa janela, possibilidade de sair do mandato de vereador sem perder a legenda, né? Continuar no mandato. Então tem esse prazo, requer a desfiliação no partido anterior, comunica ao juiz eleitoral e requer a filiação no novo partido, comunicando também ao juiz eleitoral por precaução, e aí vocês estarão tranquilamente, né, preservando o mandato de vocês. Então, todo esse aspecto da filiação é importante a gente destacar agora, porque é um dos próximos prazos a vencer, e independente dessa questão de existir uma prorrogação da eleição ou uma prorrogação dos mandatos, neste momento, a regra que está em vigor é a do prazo de filiação. Então, todos os pré-candidatos, até o presente momento, terá que realizar, sim, essa filiação dentro do prazo, tá certo? E aqui eu já também mando um abraço aqui para todos os nossos participantes aqui de todos os lugares aí do Brasil. Você que está aí pelo Brasil, nosso amigo Carlos Requião acabou de entrar agora, aquele abraço. Patrícia também está conosco, né? Vai dizendo aí vocês, de onde vocês estão falando, qual a cidade que vocês estão assistindo a nossa live, vai mandando as perguntas aí para que a gente vá debatendo esse assunto tão polêmico, tá? Então, Evaldinho, agora sim a gente já pode aí entrar, já fiz essa introdução aí sobre a importância da filiação e voltar para aquele debate, né, sobre as eleições, né, se de fato essas eleições vão ou não ser adiadas. Naturalmente, vocês têm aqui um professor que é magistrado e um professor que é advogado, né? Na prática, muitas vezes, são profissionais que divergem em várias opiniões, né? Eu aqui vou colocar a minha opinião sobre essa questão do adiamento, né, do possível adiamento. Excelente. Eu penso, Val, que nesse momento, como advogado, como professor advogado, nossa experiência, a gente tem que informar ao máximo, né, o eleitorado, os pré-candidatos, os partidos, e dentro dessa linha do compliance eleitoral, prever e antecipar eventuais problemas. Então, o momento atual, volto a dizer, é de cumprir o calendário eleitoral que não foi suspenso e em curto prazo, ou até diria médio prazo, não há previsão de ser suspenso esse calendário eleitoral. Então, a todos os que vão participar do processo eleitoral, a justiça, os partidos, os eleitores, os servidores, todos devem encarar as eleições de 2020 como, e de fato, está acontecendo. Ou seja, não há ainda nenhum projeto de emenda constitucional, não há nenhuma lei que foi aprovada, não há nenhuma sanção, não há nenhuma declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade sobre esses eventuais projetos, determinando essa mudança de data ou prorrogação dos mandatos. Na verdade, eu entendo que isso é um processo muito complexo, né? De fato, não se pode considerar essa pandemia do Covid, né? Porém, é um processo muito complexo. Nós não teremos uma resposta jurídica com segurança em um curto espaço de tempo. Eu não vejo isso acontecendo no próximo mês, não vejo isso acontecendo nos próximos 2 meses. Isso é um processo legislativo que vai exigir muita harmonia entre as casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados, a Presidência da República, e depois, no segundo momento, em sendo aprovadas alterações na Constituição ou na legislação infraconstitucional, ainda tem o aval do Supremo Tribunal Federal, porque certamente algum interessado ou possível prejudicado poderá levar questões de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. Então vejam que não é um aspecto muito simples de acontecer, não é uma decisão da Justiça que vai dizer, não é a simples propositura da emenda à Constituição que vai resolver, existem desdobramentos jurídicos decorrentes disso. E desse ponto, eu penso que
enquanto essa novela, vamos dizer, que agora se inicia o seu desenrolar, ela vai transcorrendo, nós que participamos do processo eleitoral temos que considerar as eleições como se estivessem e estão acontecendo. Então, fica aí o meu recado a todos vocês que estão nos ouvindo, né, para entender que até agora nada mudou no jogo eleitoral. Os prazos estão mantidos, as técnicas de compliance eleitoral têm que ser mantidas para evitar, os prazos de desincompatibilização também têm que ser respeitados com as exonerações e as licenças que vão vir. As filiações, como já foi dito aqui, também precisam ser observadas as formalidades e os prazos que a legislação exige, sob pena de, em não se decidindo por um adiamento, um eventual não adiamento das eleições, o cidadão não ter cumprido ali, o pré-candidato não ter cumprido as suas obrigações anteriormente. E aí, Erval, o que é que você acha disso? Eu acho, Daniel, você colocou muito bem, usou expressões, inclusive, que eu gostei muito. A primeira delas, a questão de uma novela. Inicia-se verdadeiramente uma novela. E a primeira coisa que eu quero reiterar, além do que eu já falei, porque eu iniciei, através do Novo Eleitoral, essa discussão aqui na primeira live que, inclusive, nós já disponibilizamos no nosso canal do Novo Eleitoral no YouTube, como a gente sempre faz, inclusive em primeira mão, para os nossos alunos do Novo Eleitoral. Né? Nós temos, nunca é demais a gente parar um pouquinho para isso, a gente tem os nossos alunos do Novo Eleitoral que sempre acompanham os nossos cursos. Né? Nós temos 2 cursos que estão bombando em todo o Brasil, que é o nosso curso, meu e seu, de Direito Processual Eleitoral. O curso de prestação de contas eleitorais, que é meu e do professor Márcio Oliveira. E vamos lançar esses dias, né, quase que a gente faz o lançamento hoje, também do novo curso de propaganda eleitoral, que é justamente mais uma fase desse processo eleitoral. E, oportunamente, se tiver, porque não estamos preocupados em querer antecipar os fatos, né? A questão do curso de registro de candidatura, a gente trouxe tudo isso nessa primeira live. Estamos aqui tratando dessa segunda live e eu vou reiterar o que eu disse, inclusive hoje, em um artigo que está no nosso site. A gente pode até ser que daqui a um mês e pouco, não posso precisar, porque eu não posso fazer exercício de futurologia. Por isso que eu disse que você usou um termo muito bom, uma novela. Se a gente quisesse fazer exercício de futurologia, a gente então tem que fazer isso, aquilo, outro. Pelo contrário, eu estou me valendo, inclusive aqui, o grande amigo João Ferreira, da Juri News, acabou de entrar, que está nos ajudando. Grande João, seja bem-vindo, amigo. Já. Uma live interessante, que ontem eu participei, adiantei a nossa live aqui no Juri News, Notícias Jurídicas. Eu adiantei parte do que eu estou dizendo hoje lá. Então, como eu dizia, só para não sair do raciocínio, eu adiantei essa linha de que não faz nenhum sentido a gente querer se antecipar aos fatos, inclusive querer se antecipar aos argumentos técnicos de quem está enfrentando esse momento peculiar. E quem é que está enfrentando? Com todo respeito. E à frente, conduzindo muito bem. É um ex-político. Que é o ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu digo ex-político porque, nesse momento, ele está ocupando um cargo técnico. Olha o Juri News brincando aí, calma, Erval. Por quê? Porque, justamente, o ministro Mandetta, ele disse, olha, para o próprio presidente do Supremo, temos que esperar de 3 a 4 semanas para que a gente possa ter uma ideia mais precisa. Agora, como político, talvez ele fale que seja o caso de se adiar as eleições, pensando nas discussões políticas que ele teve de unificação de eleições. Aí são outros argumentos, pelo amor de Deus.
e não querer misturar esses argumentos com a questão da pandemia. É isso que eu não vou permitir, fazer politicagem com um assunto sério, com um assunto que a gente precisa enfrentar com muito equilíbrio, com muita ponderância, com muita responsabilidade. E nesse momento, é isso que nós estamos fazendo. As autoridades estão justamente determinando o isolamento social, estão de forma gradativa, todo mundo está parando, a justiça está trabalhando de forma remota, mas ela não está parando, inclusive nos prazos da própria eleição municipal. Como disse a presidente Rosa Weber, como disse o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Alberto Barroso. Agora, nós que fazemos a justiça, você, Daniel, como advogado, se o Congresso Nacional, que é o órgão competente, nós temos que respeitar, quer realmente adiar, nesse momento, que eu não acho oportuno sobre nenhum aspecto, ou quer adiar mais para frente sobre outro fundamento, que o faça. Agora, faça de forma republicana, de forma transparente, trazendo os fundamentos devidos. Se é unificar, porque vai baratear as eleições, se quer unificar, porque quer usar, por exemplo, o fundo eleitoral e o fundo partidário para a crise do Covid, então que diga que é para isso, que eu acho que é até um bom fundamento. Então, pronto, vamos fazer isso. Vamos pegar o fundo eleitoral, vamos pegar o fundo partidário, que é muito dinheiro, e vamos colocar para ajudar a crise. Tudo bem, agora vamos jogar aberto. Vamos dizer isso de forma franca, republicana, e não se aproveitar desse momento para fazer politicagem. É isso que, como cidadão, eu não vou admitir. É isso que eu venho aqui denunciar. E aí, algumas pessoas estão chamando, já chegaram. Depois que você explicou. O grande problema é o prazo para domicílio e filiação. É não, meu amigo. É não, porque esse prazo já estava catalogado muito antes. E não está tendo problema de maneira nenhuma. Todo mundo já sabia que não havia coligação, por exemplo, proporcional, que tinha que se organizar, que o prazo era 4 de abril. Se não se organizou antes... Deixa eu fazer uma observação. Olha só uma observação, Eval. Sobre essa pergunta, realmente, essas últimas semanas, muitas pessoas têm me procurado, muito preocupado com relação às transferências eleitorais, porque também, para quem quer se candidatar, tem que estar com o domicílio eleitoral no seu local, né, onde deseja se candidatar, nos 6 meses que antecedem a eleição. E muitos têm se preocupado como fazer essa transferência eleitoral. Fiquem tranquilos, gente. A Justiça Eleitoral já encontrou uma forma para resolver isso. Como disse Erval, a Justiça não parou. Ela apenas está funcionando de uma outra forma, de maneira virtual. Então, por exemplo, aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, a exemplo também do que aconteceu em Minas Gerais, os cartórios eleitorais têm recebido esse pedido, né, de alistamento para um agendamento, certo? E ou é feito o agendamento com as devidas cautelas presencial, ou é feito um encaminhamento da RAI, que é o requerimento de alistamento eleitoral, por e-mail, aonde o eleitor que pretende se transferir ou se alistar encaminha a documentação e assim é formalizado o alistamento. Então, veja só, aquelas filas que nós vimos toda a eleição, nos 151 dias antes das eleições, provavelmente não vai acontecer, porque agora a forma que a Justiça Eleitoral está tomando em razão do Covid, dessa pandemia, é uma forma de maneira a se proteger e proteger a população, mas também, de, ao mesmo tempo, prestar a sua missão institucional de viabilizar a cidadania, os direitos políticos de cada um de nós. Então, como advogado mesmo, eu já tenho até requerido, em nome de alguns clientes, esse agendamento e tem sido encaminhado e está sendo viabilizado, então não se espera maiores problemas. É claro que, se deixar para a última hora, pelo menos algum aperreio vai se passar, né? Mas eu recomendo, mais uma vez, dentro do compliance eleitoral, você que pretende transferir, é pré-candidato, ainda não transferiu o seu título eleitoral, requeira, agende, mande um e-mail para a zona eleitoral.
os endereços estão disponibilizados em todos os sites aí dos TREs e da Justiça Eleitoral, então é muito simples fazer esse alistamento. E um outro problema também tem sido, aqui só fazendo parênteses também, Val, é a preocupação de alguns partidos com relação à retirada da suspensão dos partidos, né? Então, tem muito partido, diretório municipal, comissão provisória, que está suspenso aí na Justiça Eleitoral, porque lá no passado ficou julgado como contas não prestadas, né? Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal no final do ano passado determinou por unanimidade que não é possível fazer essa suspensão automática. Então, muitos também estão nos procurando, né? E vocês podem ter esses problemas no que diz respeito à regularização do diretório municipal. Mas também isso, enquanto não é resolvido, você pode também resolver de maneira virtual pelo PJE com um pedido simples, né? De retirada da suspensão. Mesmo que não seja feita, a filiação pode ser feita na agremiação partidária de nível hierarquicamente superior, como, por exemplo, no diretório estadual. Então, vejam que há apenas uma adaptação da Justiça Eleitoral em relação às novas necessidades. Os serviços da Justiça Eleitoral continuam sendo prestados. Inclusive, há pouco tempo, antes de iniciar a live, recebi a notícia, já um retorno de um servidor da Justiça Eleitoral, que eu deixo aqui um abraço, inclusive homenageando, Eval, nossos parceiros aqui, o professor Márcio Oliveira, o professor Edson, também, que são servidores da Justiça Eleitoral e, assim como milhares pelo Brasil, prestam um serviço importantíssimo e muito eficiente. Então, fiquem tranquilos, o calendário eleitoral está funcionando, a Justiça Eleitoral está funcionando e, é claro, essas questões aí sobre o adiamento, né, como eu disse, Eval, é uma novela que se começa, né, não é fácil de resolver, não é rápido, existe todo um debate, mas me associo a você, sim, concordo, desde que esse adiamento, eventual adiamento, o uso dos recursos públicos possam ser aplicados, né, para, de fato, o combate a essa pandemia aí do Covid, né? Me pareceria ser um forte argumento. Só não é o momento da gente decidir agora, né, Daniel? Exatamente, a gente exatamente. pode até debater agora, como nós estamos fazendo o debate agora. O debate é republicano, eu acho que é válido a gente discutir. Agora, querer se aproveitar desse momento, querer se aproveitar da pandemia para trazer uma discussão, evidentemente, que os fundamentos são outros, porque a unificação das eleições era algo que já vinha se discutindo antes. Reforma política. O fundo é outro, que não é para se decidir a justiça eleitoral, como eu disse na primeira live. A Justiça Eleitoral, inclusive, deliberou o primeiro pedido com relação a essa questão da janela e dos prazos na última quinta-feira. A resolução 23.615 é clara, como você resumiu muito bem, e eu faço questão de elogiar que a Justiça não parou e você, como advogado, foi aí profundo mesmo em dizer. Então, vamos ser sinceros, essa discussão parece que tem outro tipo de interesse. Há interesses não republicanos, interesses escusos, que não justificam que a gente possa realmente levar a sério. Agora, até para a gente poder encerrar, vamos fazer o seguinte. Pode ser que em outra fase do processo eleitoral, como, por exemplo, uma fase que me preocupa demais, antes mesmo do registro de candidatura, eu sou sincero, muito antes do registro de candidatura, tá? A fase do fechamento do cadastro eleitoral, de quem efetivamente vai votar, que é 6 de maio. Essa fase me preocupa demais. A gente sabe que os servidores da Justiça Eleitorais podem fechar esse cadastro. Mas é uma fase que já começa a me preocupar. Agora, a gente sabe que a fase que realmente vai trazer problema e que talvez seja fulminante para o caso do adiamento é a fase de registro de candidatura. Por quê? Porque aí já inicia a possibilidade da propaganda. A gente sabe que a chamada pré-campanha, com o financiamento, né, coletivo, com a vaquinha, falar nisso, né, eu quero deixar você anunciar em primeira mão. Bem lembrado. Para os amigos, eu vou deixar você anunciar. Nossa novidade, né, prometida. Eleitoral, pois é.
Mas essa fase que você vai anunciar que nós temos um presente para os alunos do Novo Eleitoral, essa fase parece que ela pode ser remota, né? Ela pode ser por internet, não vai ter prejuízo nenhum. Então, por que a gente vai ter que, nesse momento, dizer que tem que ter o adiamento? Pode ser que nós dois, a gente defenda numa próxima live sobre esse tema, que realmente não dá para ter as eleições municipais mais esse ano em face do Covid. Mas agora é precipitado. Como disse os dois ministros do TSE, presidente e vice-presidente, o futuro presidente, querer realmente antecipar. Não faz sentido nenhum. O Congresso Nacional parece que tem temas mais importantes. O governo tem temas mais importantes. As autoridades têm temas mais importantes para tratar. E no momento oportuno, a gente volta a tratar esse tema. Agora, quer discutir? Vamos discutir. Agora, decidir isso, não. Pelo amor de Deus. É o que eu penso, respeitando opiniões e contratos. É isso aí, meus amigos. Estamos recebendo aqui algumas perguntas, né? A colega aqui, Mari Medeiros, né? Pergunta, doutor, sobre o caso da suspensão do cadastro, eu não preciso fazer a prestação de contas? Sim, no segundo momento, você deverá fazer a prestação de contas, ainda que seja aquela mera declaração de ausência, né, de recursos. O ideal é tirar o extrato bancário e usar esse extrato, entregar ao contador, que deverá analisar qual é o melhor tipo de prestação de contas será feita, se com ausência ou se com eventuais gastos, e regularizar essa parte da prestação de contas. Quando eu sugiro a petição simples para retirada da suspensão, é porque é o objeto mais imediato, o partido está amarrado, muitas vezes não consegue nem mesmo regularizar o CNPJ, incluir a nova composição, e aí, portanto, fazer reuniões legítimas. Então, eu diria que o primeiro passo dentro do compliance eleitoral é exatamente retirar essa suspensão dos partidos. No segundo momento, se faz a prestação de contas, se inclusive pede a retirada da suspensão dos repasses de recursos também do fundo partidário, que via de regra também é uma pena imposta, e a partir daí você tem a regularização do partido, tá certo? Mas, independente dessa regularização ou não, qualquer um pode se filiar, como eu disse, a uma agremiação, ainda que seja de nível nacional. Só aproveitando aqui um gancho no que a Eval falou, a gente lembra, né, que nas eleições passadas a gente via muitas vezes nos últimos dias do prazo para transferências e alistamentos eleitorais aquelas filas, né, nos cartórios eleitorais. O que eu imagino que possa vir a acontecer, né, é que a demanda, como o brasileiro costuma se dizer, não que sejam todos, mas muitos deixam para a última hora. Então, possa ser que alguns pré-candidatos ou até alguns eleitores deixem para se alistar ou transferir o seu domicílio eleitoral para a última hora. E aí, certamente, os juízes eleitorais em cada realidade vão determinar uma solução para isso. Vão, por exemplo, fazer uma fila de atendimento, ainda que aquilo passe do horário normal do cartório, como era feito na época presencialmente. Se faz essa fila virtual, com os despachos e os requerimentos virtualmente. Então, eu compartilhei muito dessa preocupação, Eval, mas eu estou vendo a Justiça Eleitoral tão eficiente, mais uma vez, que eu imagino que ela irá dar conta também desse recado, é claro, contando com a colaboração de todo o eleitorado, para não deixar para a última hora, os pré-candidatos não deixem para a última hora, para não passar ali por necessidade de ter que buscar uma liminar, né, para conseguir aquele alistamento dentro do prazo, tá certo? Bom, aqui também uma pergunta do Wilson, né? Perguntando se eu acho que a gente tem umas perguntas aí. Só para terminar. Isso, só para terminar essa pergunta, para a gente terminar, Eval. O Wilson aqui perguntando também se. Aí, né? Mais uma novidade. Perfeito. Né? Vamos responder essa e já anunciar nosso presente aí para os nossos alunos e alunas. Né? Então, só respondendo a pergunta do Wilson, ele pergunta se tem que transformar a comissão provisória em diretório. Sim, há uma resolução do TSE determinando essa conversão, se não me engano, para ação de 90 dias, e evidentemente que o diretório também dá mais segurança jurídica, né, para aquele órgão municipal, ok? Eval, e finalmente nosso grande presente aí, nossa surpresa que tínhamos anunciado, nós vamos, portanto, disponibilizar
para os alunos do Instituto Novo Eleitoral e as alunas um presente, né? Um presente de muita qualidade. Nós, com muito carinho do Instituto Novo Eleitoral, elaboramos um e-book especial para vocês, né? Que trata-se do financiamento coletivo de campanha, a famosa vaquinha eleitoral. Então, atenção você pré-candidato, atenção você pré-candidato, que deseja já começar a arrecadar aí alguns recursos para uma possível eleição que está por vir, é uma provável eleição que está por vir. Nós vamos trazer em primeira mão, né, o primeiro e-book do país, é isso, Eval, sobre vaquinha eleitoral, sobre financiamento coletivo. Foi feito com muito carinho, com muitas revisões e muito didático, uma linguagem muito tranquila, dá para vocês entenderem como arrecadar recursos, qual o procedimento, quais as seguranças, né, quais as vantagens, então, de ter. Então, acompanhe as nossas redes sociais, em breve você dúvida com a gente, né? Se você é aluno do Novo Eleitoral, você vai tirar dúvida com a gente. A galera está adorando esse diferencial. Os alunos do Novo Eleitoral ficam em grupos de WhatsApp com os próprios professores, né? Tiramos aí muitas dúvidas, verdade. Batendo papo, tirando dúvida. A gente sempre tem esse estilo. E é justamente isso que a gente tem sido o diferencial do Novo Eleitoral. É isso aí, gente. Então vamos ficando por aqui, porque o nosso setor de marketing já chama atenção aí para o tempo que passou, mas é isso mesmo, o tema é muito interessante. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @Novo Eleitoral, no YouTube também, no Facebook, Quem perdeu Twitter. essa live, né, vai estar Exatamente. no YouTube, né? Cuidado vai aí, estar gravado no YouTube. Quem perdeu e não custa nada, quem gostou, dá um joinha lá no YouTube, que isso ajuda muito aí a causa. Nós que fazemos aí o Instituto Novo Eleitoral, promovendo aí a cidadania e o... Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. As perguntas que ainda não foram respondidas, vocês podem encaminhar e-mail que nós vamos responder. E contamos com vocês nas próximas lives e aí nas nossas redes sociais também. Um grande abraço. Fica com você, Evalzinho. Show, só alegria. Valeu, show. Valeu.